Como é que você permite um sistema que um banco pequeno, né, que era o Máxima, que virou Master, saia de 2 bi de captação em 2019 para 40 e poucos bi em 2025, e um banco pequeno represente quase 50% do FGC, que é sustentado em grande parte pelos bancões. Mas dizem que tem um rombo de 20 a 30 bilhões lá, né? Não, esse já tá para trás. Maior... Só de CDB parece são 46. O ROI deles é maior do que o do BTG, que acho que é o maior do Brasil. Mas quando nós viemos aqui no final do ano passado, eu e o professor Sim. Paca já havíamos falado que tinha um banco E numa a gente não condição podia dessa. falar o nome, mas era o Master. Mas a gente dizia, ó, vai ver a capa da Piauí lá do mês tal, que você vai saber. Sobre o Banco Master, o que está acontecendo, muita gente preocupada. Eu vi algumas matérias falando que se o Banco Master quebrar o FGC, é 48% da liquidez do FGC, né? É bastante coisa. Eu acho que é um assunto bem importante pra gente começar e a gente vai levando pra depois o tarifaço do Trump. Aí a gente roda. Tem tema, hein? Tem tema. Tem uns temas aqui que já fala bastante. Pois é, como você sabe, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é composto, né? Quem capitaliza esse fundo são os próprios bancos, né? E os maiores entram com uma Tem até um parte maior. pedacinho do CDB que é pra isso, né? Tem. E o CDB tem um custo, hoje, a maior, ou seja, se ele tem um custo a maior ou a menor para quem investe, né? Que é por conta de custear o recurso que fica sentado no FGC. Né? Então, é como se fosse um seguro. Isso custa para o sistema manter uma liquidez ali, um volume de recursos ali encostado, justamente para casos onde precise garantir os depósitos bancários de instituições com problemas. Né? E esse caso é um caso clássico de uma instituição com problema, né? Que está aí em vias de ser negociado, vendida. O que se falava é que o BTG compraria, mas o BTG ia comprar no jeito Esteves de comprar, né? R$1, quer os ativos, os passivos vai para o FGC ali, entendeu? Cobre ali, entendeu? Dê sorte que pagaram R$1 ainda, cara. Pois é, né? Mas do jeito que ele estava levando, eu também pagava R$1, sem passivo nenhum, e com uma carteira de ativos a desconto, né? Vai comprar uma carteira de ativos valendo peanuts, né? Valendo centavos, eu também quero. Ele ia empurrar pro FGC pagar? Empurra o passivo pro FGC, pega os ativos para ele e paga R$1. Aí é lógico que esbarrou aonde? Não foi no Banco Central que esbarrou. O Banco Central esbarrou esbarrou nos bancos, porque a conta ia para eles, porque eles vão ter que pôr todo o buraco ali, esse valor ia ser eles, iam ter que aportar de volta para cobrir o desembolso do FGC. Entendeu? Então eles falaram, não, brecou ali. Brecou no Bradesco, brecou no Itaú, nos grandões, que falaram, você vai levar o doce e vai deixar o amargo aqui para nós? Não, senhor. Entendeu? Então... Matheus, o pessoal tá falando um pouquinho do áudio, que não tá muito bom. Mas, tranquilo. Então, ainda tá no meio da questão, né? O Master a gente não sabe ainda quais vão ser as consequências. Mas quando nós viemos aqui no final do ano passado, eu e o professor Paca já havíamos falado que tinha um banco numa condição. E a gente não podia falar o nome, mas era o Master. Mas a gente dizia, ó, vai ver a capa da Piauí lá do mês tal, que você vai saber matéria da minha amiga, matéria da jornalista Consuelo Diegues, que é uma jornalista que eu conheço, que é uma jornalista boa, séria, trabalhou muito bem naquela matéria, inclusive. Então dá pra gente farejar antes quando os problemas acontecem, né? E agora nós vamos ver os desdobramentos. Estão tentando colocar na conta do trabalhador, né? Na conta de quem paga imposto, como sempre. Seria uma solução ali no Banco Regional de Brasília, né? No BRB, em que esse sócio fundador aí, né? Ele ainda conseguiria ficar com ativos e tal. Ele ficar com uma cadeira no executiva lá também, algo assim. Mas dizem que tem um rombo de 20 a 30 bilhões lá, né? Não, esse já tá para trás. Só de CDB parece são 46. Se você olhar o balanço, eles marcaram no balanço, que incrível. O balanço, não sei se vocês viram, o balanço do... Um bi de lucro, né? Mas não só isso, o ROI deles é maior do que o do BTG, que acho que é o maior do Brasil, com toda a eficiência que tem, né? Em termos de bancos mesmo, acho que foi 23, alguma coisa. Eles divulgaram acho que 25 de ROI. Então, aí eles marcaram os precatórios a valor de face. Ah, não. No balanço, marcaram o precatório a valor de face e marcaram a participação em empresas ilíquidas e derivativos também em valor de face. Então, e aí você tem lá a compra do Banco Voiter também, que foi acho que de 200 milhões, está no balanço como lucro de 430 milhões do 1 bi. Ou seja, só metade veio dessa marcação do Banco Voiter que virou pó. Ou seja, então aquilo é um balanço fictício e só de CDB, novela. acho que são
46 bi que tá no balanço de CDB, então o rombo de 20 bi é bem mais que o dobro disso. É só você ver o número que mencionaram que seria o desembolso do fundo garantidor, 40 bilhões. Para mim, o real é o seguinte, quanto vai ter que pôr para cobrir? É 40? Então o rombo é 40. É isso. Eu nem preciso saber, esquece esse balanço. E vale lembrar que quanto é que o fundo vai ter que aportar? É 40? Então tá e aí. vale lembrar que não... o fundo acho que tá com 107 hoje. Pois é. Então como é que você permite um sistema que um banco pequeno, né, porque era o máximo, que virou master, saia de 2 bi de captação em 2019 para 40 e poucos bi em 2025, e um banco pequeno represente quase 50% do FGC, que é sustentado em grande parte pelos bancões. Não faz Tá sentido. errado o sistema, claro que tá errado. É todo um incentivo para faz a festa e joga E no vou colo falar, dos outros. e vou falar, a montanha de créditos que tem, a montanha de passivos dos bancos é muito maior que 110 bi de fundo garantidor. É, Você vê, se um banco como o Que Master, pequenininho, que é forrozinho, pequenininho, né? já custa 40 bilhões, pois é. assim, coloca até em dúvida se o Se o FGC fundo, vale a pena. se o FGC aguenta, não Claro. aguenta nada. Não aguenta nada. Se for realmente um risco grande, mas- não aguenta nada. Mas esse é o problema de você tratar riscos sistêmicos usando uma régua do desvio padrão. Você usa linearidade quando não é, né? Exatamente. O buraco. Até porque também se tivesse que calcular o valor certo, não teria dinheiro, né? Então, aí eles Não, fazem todo essas sistema contas. monetário fiduciário é É assim, assim, né? A gente mostrou aquele dia no outro podcast que se você pegar todos os ativos financeiros e não financeiros do mercado hoje, do mundo como um todo, é 1 quadrilhão, sem contar derivativos. O valuation das bolsas era, então, antes da queda ali, era 120 trilhões, o valuation de renda fixa, né, das dívidas do mundo era tipo 350 trilhões, o valuation dos imóveis era 350 trilhões, e aí tinha ouro, outras coisas, arte, né? Na soma dava 1 quadrilhão. E quanto você tem de base monetária e M2 para dar para isso hoje? O M2 do mundo, tomado dos Estados Unidos, somado, ali apareceram 100 bilhões. Sim. Então você tinha 10 para 1. É a mesma coisa que balanço de banco. 10 para 1. Você tinha o valuation dos ativos financeiros e não financeiros em dólar era 1 quadrilhão. Você pegar o M2, né, que é a base monetária, mais depósito, mais money market funds, que vira dinheiro rápido, das todas as moedas, né? Dólar, ien, euro, não dá 100 trilhões. Então é 10 para 1. Foda. E ainda tem gente distribuindo, né, o CDB do Banco Master. Isso não é errado? Não seria errado por... Isso eu me espantei hoje, tá? Eu me espantei porque eu trabalho com isso, minha atividade principal é essa, então eu tava vendo. Tem corretora, vou deixar todo mundo opinar aqui, não vou falar nome, mas tem corretora distribuindo no primário. Isso que é, na minha opinião, isso que é o complicado. É tipo assim... CDB de emissão nova, não é CDB, Exato. não é secundário, não é passar de uma mão para outra. Vender pra outra. Não é tudo secundária, bem. é primária. Ela privado entre você quer tomar o meu, tá tudo bem. Agora a corretora distribuindo, ganhando FII. Ligando na mesa do Master, ó, captei tanto aí. Não dá. Pô, é assim. Tinha que estar parado cara, isso aí. Vende, eu levo o FII, toma pro FGC. Não dá. Eu acho isso muito... Eu não sei nem se... Eu acho que não é proibido, mas eu acho pelo menos imoral, né, cara? Será que eles estão dando disclaimer? O cara? Pois é, cara. Porque eu ouso dizer que talvez nós que somos do mercado tá cheio de gente que não temos sabe. isso na ponta da língua, exato. Tá cheio de Mas gente tem lá uma que porrada de gente que não sabe. o carinha lá, o agente de investimento lá, o comissionado, que só ganha comissão, tá? O cara não liga, ele vendeu, pôs a comissão no bolso. E aí? A profissão do assessor é uma profissão que depende de muita nobreza, né? Porque se você não tiver muita ética, muita moralidade, você acaba oferecendo produtos, como a gente dizia num banco que eu trabalhei no começo dos anos 2000, que eu não posso dizer o nome, a gente dizia assim, tem que ser bom pros dois, né? Pro Moisés e pro José. A gente... Cara, eu tô nessa há 17 anos, né, show? Ou seja, tipo, você... É um trabalho de confiança, porque você é carregado de conflitos de interesse. Então, acho que só a confiança para te colocar no tempo, ao longo do tempo sobreviver. Mas eu acho que isso várias profissões. Por exemplo, um médico. Cara, o médico pode querer te colocar na faca e você não precisa operar. Né? Então, eu acho que todas as profissões, elas têm os seus conflitos de interesse. É o problema do agenciamento, diz o Taleb. Isso aí. E o Warren Buffett diz, não pergunte pro barbeiro se você deve cortar o cabelo, né? Eles sempre né? Até eu, né? Pois é você aí, ó. Já precisa fazer, ó, deixar lustrado. Amanhã eu vou lá, O Renatão, amanhã eu tô aí.